Aguce o seu ouvido, vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras que não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu resumo isso como crise. Crise. E diante da crise, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me caminhar por lugares altos. Glória a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre esse período que nós estamos vivendo, um período de crise. Mas a crise, ela é um instrumento didático. Deus ensina o seu povo, por meio da crise, a fazer coisas diferentes, novas. Na crise nós descobrimos forças, descobrimos que temos um potencial criativo muito impressionante. E queridos, a crise é um período que vem para promover 3 coisas: avaliação, separação e definição. Avaliar, separar e definir. Veja que Mateus capítulo 25, versículo 31, Jesus está falando sobre joio do trigo. Jesus está falando sobre avaliar e separar. Porque o joio cresce junto com o trigo, mas não é trigo. O joio está no mesmo habitat, no mesmo local do trigo, mas não é trigo. E trigo aqui fala de palavra de Deus também. Fala de uma essência que tem uma identidade que é diferente do joio. Não é algo que aparenta ser. E quando nós falamos que a crise vem para avaliar, separar e definir, era Jesus dizendo: olha, no meio de vocês não pode ter coisas aparentes. Não pode ter coisas que tenham cara, tenham, a mesma cor, falem a mesma língua, mas não é a mesma coisa. E quando Jesus fala sobre joio e trigo, fala sobre definição. Trigo é trigo, joio é joio, e um não pode ser considerado o mesmo. E queridos, esses são os dias que Deus está permitindo a crise atuar, para você aprender a avaliar, separar e definir. E ainda acrescento, nada como uma crise para revelar o que somos e como estamos. O que somos e como estamos. A crise nos ajuda a estarmos mais firmes, mais centrados e mais definidos. E olhe, a crise revela fragilidades e forças. A crise revela quem são fiéis e infiéis. A crise revela os inconstantes e os constantes. E eu quero te dizer, Deus está promovendo esse tempo para que em nós seja definido quem nós somos nele. E isso vai transparecer para que o mundo saiba que você é filho da luz. Amém? Então, queridos, a crise ela é muito didática. A crise ela revela claramente. E para aqueles que têm constância no seu interior, na sua fé, na sua vida espiritual, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, todavia aquele que peça com fé, sem qualquer sombra de dúvidas, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar. E muitas vezes estamos caminhando com Deus com reservas. Fé não é fé. E Deus tem compromisso com aqueles que são fiéis, aqueles que estão na fé, que andam confiante nele. Apesar de toda gritaria, de toda confusão, de todo barulho, nós sabemos em quem temos crido.
Deus é fiel, Deus é poderoso para nos guardar em todo o tempo. E olha o que a Bíblia diz: quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. Fala da inconstância, agitada e levada pelos ventos. Versículo 7. Não é tal pessoa que assim, com esse comportamento, com reservas e não andando por fé, vai receber coisa alguma do Senhor. Avaliar, separar e definir. E veja, o que a Bíblia fala sobre crises. A crise revela se estamos na palavra de Deus, na rocha, no firme fundamento, ou se estamos nas areias das frases de autoajuda das redes sociais. A crise revela se estamos firmes naquilo que Ele disse, porque Ele não é homem, Ele é Deus e Ele é fiel, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. E eu queria ainda aprofundar nesse tema, avaliar, separar e definir. A Bíblia narra diversas onde a crise foi instruir você nessa história, nesse ambiente. Estava anoitecendo, Jesus fala para os discípulos assim: olha, vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Entraram no barco, e outros barcos foram acompanhando Jesus. Lá o céu muda, os ventos começam a mudar, e de repente começa a vir ondas grandes, o barco chacoalha para um lado para o outro, e começa uma gritaria dentro de um barco. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Oh, passou a onda. Lá vem outra, e era aquele desespero dentro daquele barco. E todo mundo gritando, todo esse chacoalhar de vento, o barco se enchendo d'água, os discípulos gritando. Tem uma coisa fora do comum. Jesus deitado sobre um travesseiro dormindo. Irmãos, se você analisar friamente, isso aqui não é algo comum. Alguém está dormindo em meio à tempestade, não é algo comum, porque Jesus também não era comum. Mas tudo isso tem uma conspiração do céu, porque o Espírito Santo, Jesus, estavam conectados para ensinar alguma coisa naquela circunstância para aqueles discípulos. E aquela crise estava ali para avaliar, para separar e para definir. Veja que os discípulos, Pedro chega para Jesus: Jesus, não te importas com essa situação? Estamos quase morrendo, o Senhor está dormindo. Parece hilário, né? Mas era dessa forma mesmo. Mas aqui tem um discipulado de Jesus, porque Jesus precisava avaliar, separar e definir. Jesus se levanta e diz: quieta-te, vento, mar, quieta-te. E a partir daquele momento cessou toda a tempestade. E a Bíblia diz no versículo Marcos 4:40, ele faz uma pergunta quando baixou todo o clima. Ele chega para os discípulos assim, indagou Jesus os discípulos, versículo 40: por que sois covardes? Em outras versões diz assim: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava ali avaliando eles. Jesus estava ali separando o que estava por dentro. Como eu disse, a crise revela quem nós somos e como estamos. Eu estou falando de homens que são judeus, que são filhos de Abraão, do pai da fé. Jesus está dizendo assim: vem cá, vocês são quem? Vocês são filho de Abraão, vocês são filho da fé, porque eu não vejo fé em vocês.
Eu não vejo porque a crise está mostrando, está avaliando vocês, está separando, dizendo que vocês se parecem com os filhos da fé. Vocês se parecem com filhos de Abraão, mas não são filhos de Abraão por dentro, porque as atitudes de vocês não revelam a fé que vocês têm. Jesus está ali aplicando essa didática da crise para definir o incrédulo do crente, daquele que crê, daquele que é fiel, daquele que entende que é pela fé que se vence as circunstâncias. Jesus está bem didático nesse momento, dizendo: olha, vocês precisam mudar, porque aí dentro não tem fé, e se não tem fé, vocês não podem ser chamados filhos de Abraão. Era um chacoalhar interior naqueles homens. E o texto termina dizendo: olha, quem é esse que até o vento, o mar e o vento lhes obedece? Eles ficaram marcados naquele momento, mexidos naquele momento. A crise era didática. Como eu disse, havia ali sim uma conspiração do céu para provar o coração daqueles homens. E não é assim também comigo e com você? Talvez a crise esteja aí para nos provar. Os ventos estejam aí, as ondas estejam aí para provar a nossa fé, o que está por dentro. Porque a aparência nessas horas não sustenta ninguém. Tem muita gente aí em pânico, tem muita gente aí começando a tomar remédio para dormir. Ei, está aí o momento de você crescer, de fazer uma avaliação. Quem eu sou? O que me define nesse momento de crise? O que me define? Eu sou crente ou não sou? Eu sou homem e mulher da fé ou não sou? Será que na hora da crise o que eu falo está condizente com a palavra? A palavra de Deus? Avaliar, separar aquilo que não é de Deus e definir que você é filho de Abraão, filho da fé. Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando com você, com a sua família. É tempo de você separar o joio, tirar aquilo que não é de Deus, aquilo que não pertence a Deus, para que você ande conforme a palavra dele, ande firmado na rocha, confiante que Deus é fiel para guardar você em todo o tempo. Isso foi uma primeira didática. A segunda parte que eu quero explicar e mostrar para vocês que a crise ela é muito didática para avaliar, separar e definir. Lá no texto de Números, capítulo 16, eu vou narrar a história para que você se contextualize. Corá, Abirão e Datã estavam querendo, eram da tribo de Levi, estavam querendo o sacerdócio, querendo ocupar o primeiro lugar, o lugar de Moisés e de Arão. E eles fizeram todo o trabalho, organizaram, reuniram 250 homens e se levantaram contra Moisés. Nasceu uma crise. Chega Corá e diz assim: olha, nós queremos o sacerdócio, queremos conduzir o povo de Israel, porque nós não vamos morrer aqui no deserto. Você, Moisés, tirou a gente do Egito e estamos morrendo, passando muito tempo nesse deserto. E nós não queremos isso. Queremos a liderança, queremos o sacerdócio. Moisés e Arão olharam para aqueles homens, toda uma rebelião ali formada, uma crise formada. Moisés se levanta e diz: está certo, tudo bem, vamos falar com Yahvé o Eterno. E Moisés começa a falar com o Senhor, começa a falar com Deus, dizendo: Deus, faça uma avaliação, uma separação e defina quem é do Senhor, quem anda contigo, quem está debaixo da tua direção. Moisés abraça aquele desafio e ele diz para aqueles homens: junte-se com a sua família, vá para a sua tenda. Se acontecer alguma coisa inusitada, diferente, algo incomum, é porque veio da parte de Deus. Mas se vocês morrerem ao longo da sua vida,
pelo tempo, na verdade não estou autorizado a tenda da congregação. E Deus falou para Moisés: Moisés, se afasta desse povo. E Moisés e Arão se afastaram. Ficou de um lado Corá, Abdirão. Ficou Datã com todos os seus parentes, familiares, crianças, jovens, esposas. E a Bíblia diz que naquele momento a terra se abriu. Parece prático, né? É bem visível isso, né? Deus avalia, Deus separa, tirando aquelas famílias do meio do povo de Israel, e define quem está autorizado a guiar o povo dele, quem Deus determinou e ungiu e liberou a autoridade para guiar aquele povo. Queridos, a crise foi tamanha que o povo gritava, fugindo perto da tenda da congregação: socorro, misericórdia, Deus, não mate o teu povo. E aquele povo corria, gritava, e a Bíblia diz que 250 homens morreram. Finalizado a primeira crise, avaliou, separou e definiu: Moisés, você continua liderando. Moisés, você tem uma palavra para levar este povo para Canaã. Moisés, continua o teu chamado, o teu propósito. E eles continuaram. Houve um grande temor no coração daqueles homens. E todos foram dormir muito mexidos, inquietos. Aparentemente a coisa estava solucionada. Mas não estava solucionada no outro dia de manhã. Acompanhe comigo o que diz na Bíblia. Está aqui em Números 16, 41. A Bíblia diz assim: se uma crise não resolve, Deus manda a segunda crise para ser bem didático, avaliar, separar e definir. Versículo 41 diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ei, não viram o que aconteceu no dia anterior? Eles não perceberam. E partiram para cima de Moisés e de Arão. Versículo 42. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Versículo 46, disse Moisés a Arão: corre, Arão, toma o que é a oração. Toma um incensário, põe nele fogo do altar. Deita incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor. Já começou a epidemia. Versículo 47. Tomou Arão como Moisés lhe falara. Correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. 48. Pôs-se de pé Arão entre mortos e vivos e cessou a epidemia. Versículo 49. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a epidemia. Isso parece muito com aquilo que a gente está vivendo nesses dias, né? Epidemia, praga. Mas veja que se uma crise não resolve, vem uma segunda para avaliar,
para separar e para definir. A Bíblia diz que Arão tinha intimidade com Deus, e ele levanta o incensário e começa a clamar ao Senhor e se coloca entre vivos e mortos. Está na Bíblia. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar e levanta o seu clamor, e começa a pedir perdão pelos pecados do povo, e começa a clamar a Deus: tem misericórdia, tem piedade do teu povo. Quando ele se coloca entre mortos e vivos, começa a interceder pelo seu povo, a Bíblia diz que a praga, a epidemia cessou. Escute, Deus quer levantar nesses dias uma geração de Arão, uma geração que se levanta para orar. Orar pela sua família, orar pelos seus parentes, orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar. Se colocar entre vivos e mortos, porque Deus é poderoso para parar toda epidemia. Em nome de Jesus, se levante para ser um Arão na sua casa. Em nome de Jesus, se levante para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a autoridade que Deus te deu, para dizer: praga alguma chegará até a minha tenda, em nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração de homens que levantam o incensário e diz: Deus, tu podes. Senhor, perdoa os nossos pecados. Muda a nossa história. Não deixa que esta praga venha consumir o nosso povo. Meu querido, está aí, em você está a solução para mudar toda e qualquer circunstância. E Deus quer te levantar com autoridade, com ousadia. Mais oração, mais intimidade com Deus. Mais intimidade com Deus todo dia, na segunda, na terça, todo dia. Mais intimidade com Deus. Talvez você tenha aprendido ao longo dos teus anos de cristão a ser crente só aos domingos, ou só às quartas, ou só os dias que tem culto. Não, a igreja começa na sua casa. O avivamento começa na sua casa. O avivamento começa em você. Você é um agente, sabe, para trazer o avivamento, a cura, o milagre. Você é um profeta de Deus. Porque muitas vezes estamos pedindo: vamos buscar profecia, vamos buscar oração. Não. A autoridade foi dada de Jesus para você. Simplesmente você precisa se definir nesse tempo em ser um homem e uma mulher de Deus que usa a sua boca entre vivos e mortos para repreender toda epidemia. Amém, meu irmão? Avaliar, separar e definir. O que Deus está falando com você nesta hora? O que Deus está dizendo para você? Faça uma avaliação no seu interior, nos seus hábitos, como você tem vivido ao longo desse tempo. Deus está permitindo a gente parar, para a gente fazer uma autoavaliação, para a gente retirar aquilo que não é de Deus, aquilo que se parece em ser crente, mas não é crente, em se parece em ser homem de Deus, mas não é homem de Deus, e te definir a tua identidade, quem você é em Deus. Não importa os ventos, não importa as circunstâncias. A palavra de Deus diz que o justo não temerá as más notícias. Será que você está temendo? Será que você está com pânico? Será que você está com medo de alguma coisa? Pois o amor de Deus em nós lança fora todo medo. Ele está em nós, Ele está em você, Ele está na sua casa para fazer a diferença. Você é povo dele e você tem a marca do sangue do Cordeiro, onde a maldição não pode te tocar, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Avaliar, separar e definir. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você aí, na sua casa, com a sua família, Senhor, Espírito Santo, traz a tua luz, luz que define com clareza aquilo que somos e como estamos em meio a esta situação.
Nos ajuda, Espírito Santo. Avalia-nos. Vem com tua luz. Assim como Deus, em Gênesis, em meio ao caos, terra era sem forma e vazia. E a primeira coisa que Deus fez, no caos, na crise, acendeu a luz para que tudo fosse definido. Então, Senhor, vem com a tua luz, a luz da tua palavra nesta noite. Vem, Senhor. Acende essa luz, para que possamos avaliar, para que possamos separar e tirar aquilo que não é de Deus. Nós queremos andar como homens e mulheres da fé, praticando a fé, vivendo a fé. Em todos os nossos atos, queremos fazer conforme a tua palavra nos instrui, Senhor. Em nome de Jesus, firma os nossos passos, firma aqueles que estão fracos na fé, fortalece eles, Espírito Santo, nesta hora. Firma os pés, firma o coração dessa pessoa. E Deus, alinha o coração desta pessoa que se sente, Senhor Deus, muitas vezes desamparada, tão pequena, tão, Senhor Deus, tão sem fé, tão fraca. Eu te peço agora, venha a tua força, venha a tua graça sobre ela. Derrama a tua graça, Senhor. Graça que levanta ela aonde ela caiu. Senhor, levanta esta pessoa aonde ela está. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus, experimentar que o Senhor levante uma geração de Arão, que se levanta para orar, para buscar a tua presença. Que o Senhor levante uma geração de Josué, que se define, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em todo o tempo. No muito, no pouco, na crise, na tempestade, na bonança, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor nesta hora. Aleluia.